Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra de salvação. É o nosso encontro diário, quando nós reservamos este tempo honesto para escutar a Palavra de Deus. Não podemos negligenciar a Palavra de Deus. Ela é a regra de fé para nós que cremos, porque assim devemos conduzir a nossa vida de acordo com a Palavra de Deus. E é bonito para nós saber que Deus deseja falar aos seus filhos e filhas. Porque nos ama, Ele dirige a sua palavra ao nosso coração. E nós, como seus filhos, devemos ser desejosos de escutar a sua palavra. Por isso nós reservamos este momento importante para escutar a palavra de Deus. Te convido, meu irmão, te convido, minha irmã, a fazer deste momento um momento de encontro com o Senhor através da escuta da sua palavra. Vamos com muita atenção acolher a mensagem do Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Aí alguém se aproximou dele e disse: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? O bom é um só. Mas se queres entrar para a vida, guarda os mandamentos. Ele perguntou-lhe: Quais? Jesus respondeu: Estes: não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe então o moço: Tudo isso tenho guardado. Que me falta ainda? Jesus lhe respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende o que possuís e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. O moço, ouvindo essa palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, hoje somos colocados diante desse trecho do Evangelho de Mateus, que certamente nós o conhecemos bem. Certamente muitas vezes já nos deparamos com a escuta desse trecho do Evangelho. Trata-se do encontro de Jesus com este jovem que era rico, possuidor de muitos bens. Este encontro de Jesus com este jovem foi um encontro provocador que o colocou à prova. Igualmente, nós também devemos ser confrontados ao nos encontrar com Jesus, assim como este homem possuidor de muitos bens. Deixemo-nos ser provocados por Jesus. Nós podemos nos encontrar com Ele e que seja um encontro transformador. O Evangelho começa dizendo que alguém se aproximou de Jesus e disse: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? É interessante porque este alguém que se aproxima de Jesus é alguém desejoso de experimentar a vida eterna. Ele traz no coração, de certa forma, este desejo de fazer esta experiência da eternidade. Por isso se aproxima de Jesus para perguntar o que fazer. O que nós devemos observar nesta pergunta deste alguém que se aproxima de Jesus é porque nos faz parecer que este jovem deseja herdar a vida eterna simplesmente como fruto do seu próprio esforço, se esquecendo da dimensão da graça divina. É como se ele dissesse: o que eu faço para herdar a vida eterna? É verdade que, para herdar a vida eterna, exige da nossa parte o esforço. No entanto, antes de qualquer coisa, a vida eterna é dom, é graça de Deus. É Deus que, gratuitamente e por iniciativa sua, deseja, convida cada um de nós a fazer esta experiência da eternidade. Diante desta pergunta deste alguém que se aproxima de Jesus, ele responde: Por que me perguntas sobre o que é bom? O bom é um só, isto é, Deus, somente Deus é bom. E continua:
Mas se queres entrar para a vida, guarda os mandamentos. Portanto, Jesus apresenta que o caminho da vida eterna é o caminho da observação dos mandamentos de Deus. É interessante porque, diante desta colocação de Jesus, aquele alguém que se aproxima dele reage, diz o Evangelho. Ele então perguntou: quais? Quando Jesus diz que o caminho para a vida eterna é observar os mandamentos, aquele alguém pergunta: mas quais são os mandamentos? Então Jesus responde: não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nos surpreende esta resposta de Jesus, porque este jovem deseja saber como fazer para herdar a vida eterna, isto é, para ter a sua comunhão plena com Deus. Quando Jesus fala dos mandamentos, Jesus se refere somente aos mandamentos relativos às nossas relações como irmãos e irmãs. Jesus não fala dos mandamentos relativos à nossa relação com Deus, mas somente relativos à nossa relação com os irmãos. E isso é interessante, porque desta forma, Jesus nos ensina que nós só poderemos fazer esta comunhão plena com Deus se, neste mundo, observarmos os mandamentos relativos à nossa forma de viver como irmãos e irmãs. Jesus não faz referência, por exemplo, ao mandamento amar a Deus sobre todas as coisas. Na lista dos mandamentos colocados por Jesus, são simplesmente aqueles que diz respeito à nossa relação como irmãos e irmãs. Aqui está uma chave de leitura importante para nós. A comunhão plena com Deus passa pela nossa comunhão, pelo nosso respeito, pelo nosso compromisso uns com os outros. É desta forma que nós iremos experimentar verdadeiramente a nossa comunhão com Deus. E continua o Evangelho. Disse-lhe então o moço: tudo isso tenho guardado. Que me falta ainda? Aquele jovem, aquele moço que procura Jesus, certamente conhecia muito bem estes mandamentos na sua inteligência. Ele sabia quais eram os mandamentos. Mas o Evangelho parece apontar para uma dimensão muito importante. Não basta a gente saber na inteligência. É preciso que aquilo que a gente sabe como mandamento de Deus se torne concreto na nossa prática de vida. E é justamente isso que o Evangelho aponta. Diante desta expressão do jovem, dizendo que tem guardado isso desde a sua infância, e quando ele pergunta o que me falta ainda, então a resposta de Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende o que possuís e dás aos pobres, e terás um tesouro nos céus. É importante a gente perceber isso. Se queres ser perfeito, é o que diz Jesus. Perfeito aqui, como diz o Evangelho, não tem a ver com a perfeição filosófica, não tem a ver com ausência de erros e limites, até porque todos nós temos os nossos erros e limites. Aqui, quando Jesus fala dessa dimensão, se queres ser perfeito, a gente precisa recordar lá do início do Evangelho, quando Jesus apresenta o seu primeiro discurso. E Jesus diz: sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Perfeição tem a ver com misericórdia e santidade. O Evangelho de Lucas, inclusive, traduz esta expressão justamente dizendo assim: sede misericordiosos, como é misericordioso o vosso Pai que está nos céus. E lá no livro do Levítico, um pouco antes, diz: sede santo como é santo o vosso Pai que está nos céus. Portanto, essa perfeição aqui tem a ver com santidade, tem a ver com misericórdia. Portanto, significaria dizer: se queres ser misericordioso, se queres ser santo, vai, vende tudo o que possui, dá aos pobres. E depois o Evangelho acrescenta: vem e segue-me. O seguimento de Jesus exige essa disponibilidade, esse despojamento de todas as coisas, pessoas, para que sejamos totalmente livres para o seu seguimento. E mais uma vez o Evangelho aponta que nós devemos sempre juntar tesouros nos céus e não aqui na terra. Portanto, o Evangelho conclui dizendo da reação daquele moço diante desta expressão de Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dê aos pobres, depois vem e segue-me. O Evangelho diz:
O moço, ouvindo essa palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Por causa dos bens que possuía, não foi capaz de fazer o despojamento para seguir Jesus. E a pergunta se volta para nós. E nós? O que precisamos deixar, nos desapegar, para sermos mais disponíveis para o seguimento de Jesus? Que o Evangelho nos provoque a sermos mais livres para o serviço a nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje fomos provocados por este trecho do Evangelho que mostra o encontro de Jesus com este jovem rico, o provocando a se desapegar, a abnegar-se para ser mais disponível para o seguimento de Jesus. Cada um de nós também precisa ser provocado por Jesus e se perguntar o que preciso deixar na minha vida para ser mais disponível para realizar a missão. Cada um de nós sabe aquilo que precisamos fazer a experiência do esvaziamento para sermos mais disponíveis para o seguimento de Jesus. Ou se ficaremos apegados a essas coisas, de modo que isso vai nos impedir de seguir Jesus, como aquele jovem que, por causa dos seus bens, voltou para casa triste, mas não foi capaz de se dispor a servir Jesus. Dirijamo-nos ao Pai Eterno e façamos a nossa oração. Obrigado, Pai Eterno, pela mensagem que recebemos do Evangelho de Teu Filho Jesus. Pela luz do Teu Espírito sejamos provocados a sempre renovar a nossa disposição para seguir os passos de Jesus de forma livre e consciente na construção do Teu reino de amor. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.